Bem, pessoal, chegamos agora no ano de 1990, sobre os nossos 30 anos de desfile aí. Um ano muito interessante, um ano muito bom em termos de carnaval, com todos aqueles ingredientes que a gente gosta para ter um carnaval interessante, né? Belos desfiles, muitos sambas de alta qualidade, confusão, né? Algumas escolas gerando tristeza na hora dos seus desfiles, a gente vai ver isso daqui a pouco, e no final um título justo para uma nova era, uma nova forma de carnaval ali, para uma nova era, uma nova escola surgindo aí com força de vez, a Mocidade Independente, né? Foi um ano que nós tivemos aí 16 escolas novamente, o número foi reduzido para 16, ainda não era o ideal, mas já se trabalhava uma diminuição no número de escolas, né? A primeira escola que entrou na Sapucaí foi a Cabo Sul, perguntando será que eu tinha votado certo para presidente, né? Fazendo uma alusão a já essa nova situação que o Brasil vivia de democracia, de escolha através do voto, né? E todos aqueles problemas que a gente já sabia que ia enfrentar devido àquela nossa primeira eleição presidencial. O mais engraçado é que essas 4 primeiras escolas do primeiro dia, Cabo Sul, Santa Cruz, Caprichosos e acho que dá para colocar até o Império aí. Império nem tanto, mas essas 3 primeiras aí, Cabo Sul, Santa Cruz e Caprichosos, com temas bastante críticos, polêmicos em relação à conjuntura social que o Brasil se encontrava naquele momento, né? A Santa Cruz vem falar sobre o Pasquim, né? Com aquele samba que um dos sambas de 90 que mais marcaram, né? Chip, chip, neco, neco, por favor, não apague a luz. Goze dessa liberdade nos braços da Santa Cruz. E depois é a Caprichosos com a Boca no Mundo, que das 3 possivelmente tinha sido uma das que menos empolgou. Mas em termos de desfile, a Cabo Sul foi muito mal, né? E já ali se credenciava a disputar o descenso do grupo especial. Grupo especial esse que surgiu em 1990. O nome Grupo Especial, né, foi adotado para as escolas da elite do carnaval no ano de 1990. Passadas essas 3 primeiras escolas, vem o Império Serrano contando a história sobre a busca do ouro no Brasil, né? Histórias da nossa história. Acho que era esse o enredo, o título do enredo. E como eu falei, em 1989, tanto Portela quanto Império e Mangueira iriam entrar num processo de decadência. O Império muito mais do que as outras. E em alguns momentos, como a gente vai ver agora em 90, por erros de desfile mais do que por questão administrativa. Foi o caso da Mangueira e da própria Portela. Mas o Império mesmo, já se tornava gritante ali os problemas de administração, de dinheiro, de finanças, e isso já começava a refletir nos enredos da escola e principalmente nas apresentações que a escola estava fazendo, que já estava começando a ficar abaixo daquilo que o Império Serrano costumava fazer. 1990 foi um desses anos em que o Império foi muito abaixo do esperado. A Vila vem logo em sequência, né? Mais uma vez com um samba, só para variar, né? Um samba lindo, se essa terra fosse minha, né? E com um desfile que poderia ter acontecido, ter trazido a Vila para disputar uma posição melhor ali entre as campeãs. Só que a Vila veio muito inchada, muito cheia, né? Teve problemas graves com a sua evolução, né? E
isso repercutiu diretamente nos dois aspectos principais do desfile, que é o início e o fim. A Vila Isabel então terminou perdendo 5 pontos de punição na cronometragem e 5 pontos na dispersão, né? A Vila teve um desfile que estourou o tempo e teve um desfile que na dispersão deu problemas para desocupar aquele espaço e acabou sendo punida por isso, consequentemente jogando um desfile muito bom praticamente fora, né? Em seguida veio a vice-campeã, né, que estava muito em alta, a Beija-Flor, por conta de 1989, por causa do Ratos e Urubus, né? E o Joãozinho 30, o carnavalesco da vez, estava num momento ímpar. Ele já tinha feito a Beija-Flor com luxo, já tinha feito a Beija-Flor com lixo e agora fez a Beija-Flor com tecnologia. Não a mesma tecnologia que utilizou a Mocidade, mas digamos que ele utilizou mais de efeitos especiais para mostrar o enredo dele. Todo mundo nasceu nu, que fala da trajetória do ser humano, né? Desde quando sua criação nua até os dias de hoje. Era um enredo ainda com uma pitada de crítica social, de contexto social, não tinha como não ser. Mas até então, mesmo com o samba um pouco pesado, com passagens do samba, tipo, quando diz assim, né, meio estranhas até, né? Trepado no cangote dos pecados, então uma utilização de letra um pouco duvidosa para o que se espera de uma letra de samba. Mesmo assim, o povo da Beija-Flor cantou muito e deu certo. A escola conseguiu mais uma vez fazer um belo desfile, credenciado inclusive para brigar pelo título. O Salgueiro, né, vem logo em sequência com a estreia da Rosa Magalhães no Salgueiro, né, o primeiro ano da Rosa no Salgueiro. Fez um enredo falando sobre as festas, os folguedos populares, o reisado, já baseado em lendas da época das grandes civilizações, né? Era um enredo, né, sou amigo do rei, um enredo um pouco difícil de entender. Nessa questão de leitura de enredo, a escola pecou um pouco, mas em termos de utilização de material, em termos de divisão cromática, em termos de acabamento, o Salgueiro estava lindo, né? Mostrando ali já o jeito Rosa Magalhães de ser. E quem fecha a noite é a Portela, né? E um desfile que também, assim como a Vila Isabel, se tivesse acertado, teria dado muitas alegrias à Portela, mas foi um desfile que teve problemas graves e jogou a escola para uma nunca antes alcançada 10ª posição. Em compensação, a águia, eu acho que é uma das 3 mais lindas águias que a Portela já colocou, toda em tons de azul escuro, meio negro, com branco, dando um ar meio acinzentado. Uma águia gigantesca, com movimento, com acabamento, e, enfim, linda. Mas a escola teve problemas sérios, a começar pela comissão de frente, que o Ari do Cavaco não conseguiu desfilar, porque a fantasia não chegou incompleta. E outro problema ainda mais grave foi o problema da Gisele, que era a porta-bandeira da escola, que a fantasia da porta-bandeira foi se desfazendo ao meio do percurso, a ponto de que ela não tinha mais fantasia para se apresentar quando chegou no último módulo dos jurados. Tanto que as notas da Portela foram 9, 6 e 5 nesse quesito, né? Que, sem falar em outros quesitos que foram prejudicados por essa situação. Isso acabou com as esperanças da escola, né? Então aí o primeiro dia a gente tiraria a Beija-Flor, o Salgueiro, muito bem.
E vamos partir para o segundo dia. E começa com a Lins Imperial falando sobre a Madame Satã, né, depois de mais de 20 anos sem desfilar no grupo especial, se não me engano. E a Lins deu um bom recado, fez um bom desfile. Se a gente separar por grupos, daquelas que abrem o desfile, que são as mais fracas, as que lutam para não cair, a Lins estava no topo da tabela de apostas aí para ficar no grupo especial, né? Seguida da São Clemente, que fez a sua maior e melhor apresentação, consagrada, lembrada até hoje, que é o Samba Sambu, né, falando dos rumos do carnaval enquanto negócio. O carnaval virou negócio. Muito interessante a comissão de frente com os mestres salas sendo manipulados pelos patronos, pelos dirigentes, né, como se fossem marionetes, né, sendo vendidos ali ou fazendo aquilo que somente os dirigentes queriam. Vai para lá, vem para cá de acordo com quem desce mais. São Clemente fez um desfile dentro das suas limitações, maravilhoso. Teve problemas alegóricos? Teve, claro, teve problemas de fantasia. São Clemente era uma escola que não tinha ainda o giro financeiro que tem hoje, mas conseguiu fazer um desfile melhor do que muita escola grande naquela época. E aí veio a Mangueira, né? A Mangueira com o seu desfile, talvez fosse o mais esperado do ano, juntamente ali com a Beija-Flor, talvez com a Imperatriz, por ter sido a atual campeã, né? A Mangueira iria falar sobre a história do barroco em Vila Rica, né, contada pela visão de uma visionária, de uma contadora de histórias, assim, a Olímpia, que se intitulava Cinderela, que tinha sofrido por amor, que tinha sido rica. Então, assim, uma entre aspas, fanfarrona, contando a história do barroco e ao mesmo tempo contando a sua própria história. Um enredo lindíssimo, um enredo poético, que gerou um samba maravilhoso, né? Eu particularmente acho o samba muito bonito, assim, Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Acho que foi até estandarte de ouro. E a Mangueira vinha para abocanhar o título, né? A Mangueira iria ser a grande, digamos assim, rival da Mocidade, não fosse pelos problemas que acometeram o desfile da Mangueira, tá? Primeiro, uma escola que veio mordida, que veio com raiva por conta da colocação de 1989, e não pensou direito em questões de evolução, de harmonia. 5.000 pessoas na Sapucaí, né? A escola inchadíssima, todo mundo querendo sambar, querendo brincar. O desfile parece que estava um pouco preso, amarrado. E o que acontece? É uma coisa que é triste demais. Quando você quebra um carro na concentração ou ali perto da dispersão, tem um problema sério ali, vai ter um problema sério, claro. Mas não é a mesma coisa de você quebrar um carro no meio da avenida. E a Mangueira deu esse azar de quebrar o carro, justamente o carro que mostrava o barroco de Vila Rica. O carro quebrou no meio da avenida, e eu acho que me faltava um pouco mais de 10 minutos, 15 minutos, para a escola encerrar o desfile. O carro não saía do lugar, o carro não andava, não ia para frente, não ia para trás, não ia para canto nenhum. E o que aconteceu? Uma coisa que eu acho que nunca aconteceu na Sapucaí, nem com o Salgueiro em 2011. 3 carros juntos, né? Os 3 últimos carros praticamente juntos uns aos outros, porque o carro que quebrou não andava. As pessoas se espremendo, passando, e lamentavelmente, muito triste. Eu não gosto muito dessas coisas. Às vezes a gente, né, que
tem uma imagem muito chocante, mais chocante do que a questão do acidente, é ver a dona Zica chorando copiosamente na dispersão da escola, né? E isso é terrível, porque tem os profissionais do carnaval, claro que tem, e tem aqueles que vivem e que deram a vida para o carnaval, e a gente sabe que a dona Zica foi uma dessas que deu a vida pela Mangueira. E foi muito chato, muito triste ver aquilo ali, jogando a escola totalmente para fora das chances de qualquer situação de briga, de disputa. A Mangueira terminou o desfile com o povo empurrando com tudo quanto era força o carro para dentro do recuo da bateria para a escola terminar o desfile, senão a escola estava presa lá até hoje. Então, assim, foi um acidente trágico esse da Mangueira, né? E como o carnaval nos reserva esses momentos, assim, hora de tragédia e em seguida de grandes alegrias, a grande alegria que veio foi a Mocidade logo após a Mangueira, né? E a Mocidade passou de forma irretocável. Teve problemas como todas as outras, mas não tão grandes, e teve soluções melhores do que as outras, principalmente a utilização do high-tech do novo casal de carnavalistas que chegaram na escola, o Laje e a esposa dele na época, a Lilian, né? E a escola fez um belo desfile, né? A escola conseguiu misturar tecnologia, o high-tech e um colorido maravilhoso, principalmente nos últimos setores, quando homenageou personagens da sua escola, né? Falou do Fernando Pinto, falou do Arlindo Rodrigues, falou do mestre André e falou do Ney Viana, o cantor, que também tinha desses 4 só o André que não, mas os outros 3 tinham falecido, momentos antes, pouco antes do carnaval acontecer, né? 2, 3 anos antes do carnaval. O Ney, inclusive, faleceu na quadra da Mocidade nesse ano, no infarto, numa disputa. Na disputa dos sambas, ele infartou e morreu lá. Então, assim, a Mocidade fez o desfile, assim, da dignidade dela, da história dela, mostrando o que ela tinha de melhor e fazendo o seu melhor mesmo, né? Claro, com injeção de dinheiro, com tudo isso que a gente não pode abrir mão, mas foi um grande carnaval, foi um carnaval que marcava ali a estreia do Renato Laje na Mocidade, uma história muito rica, a estreia de um estilo de carnaval diferente, que era esse high-tech, com muito neon, com muita luz, com muito brilho, com muita coisa piscando, acendendo, e credenciava de vez a Mocidade muito acima, inclusive, das outras, a briga pelo título, né? Depois que passou a Mocidade, veio a Imperatriz, falando sobre o nosso Brasil, muito bonita, também muito bem acabada, mas não empolgou tanto, até porque tinha uma Mangueira que tinha machucado o coração, uma Mocidade que tinha nos alegrado. A Imperatriz, mesmo vindo de um título, passou meio acomodada em 90, né? Mas passou bem, passou bonita, passou interessante. O samba não era dos melhores, mas foi muito bem. Esse samba que vem agora, eu gosto muito. Que maravilha, coisa igual não vi, a Estácio é delírio na Sapucaí. Caiu como uma luva na voz do Richa, e a Estácio tinha um sambão para fazer mais um desfilaço. Só que a Estácio, durante toda a sua história, sempre teve muitos problemas internos que deixa isso transparecer na Sapucaí. Sempre foi assim com a Estácio, não sei porquê, não conheço a história da Estácio a fundo, mas sempre tem um probleminha que transcende a quadra e vai parar num dia de desfile. E mais uma vez aconteceu isso, o desfile não emplacou, não pegou pelo pé, né? Apesar da escola ter passado correta, mas passou de forma muito morna. E faltavam só as 2 últimas escolas. A Tijuca, que falou do povo português, né? Diferentemente das últimas apresentações que vinha fazendo, a Tijuca foi muito bem. E fecha o carnaval uma homenagem àquele que era até então o nome do momento, Joãozinho 30, né? Fechou o carnaval sendo homenageado pela ilha, ainda na voz do Quinho, um samba muito empolgante,
ainda com alguns problemas plásticos, mas conseguiu fazer o enredo muito bem feito, dando seu recado. Sabia, acho que até sabia que não estava numa disputa entre as grandes, mas que não tinha riscos maiores, né? E fecha-se assim os 2 dias de desfile de 1990. A apuração, chega o dia da apuração, com a Mocidade, Beija-Flor, né, Salgueiro, essas 3 e Imperatriz. Essas 4 muito próximas, principalmente porque não havia ainda o entendimento, a possibilidade dessas escolas perderem algum ponto, né? Só que o critério de julgamento de 1990, ele tinha pesos, né? Conjunto mestrado porta-bandeira tinha peso 2, ou seja, a nota seria multiplicada por 2, e as demais notas, os demais quesitos, multiplicados por 3. Aí começa a surgir uma série de coisas, de contratempos nesse julgamento, né? Primeiro, houve uma bonificação, ninguém sabe como surgiu isso, para todas as escolas de 5 pontos em dispersão e em concentração. Algumas escolas, como por exemplo a Portela, teve problemas sérios. Em Portela, Vila Isabel, teve problemas sérios de dispersão e perderam esses 5 pontos, né? Se não me engano, até a Mocidade e a Beija-Flor também. Além disso, a Mangueira também perdeu outros pontos e a Vila Isabel perdeu 5 pontos de cronometragem. Então foi uma lavagem de retirada de pontos, de punições, que até hoje ninguém entende como foi que isso aconteceu. Não entende direito. A verdade é que teve um determinado momento da apuração que até a São Clemente, eu me lembro disso, o Castor, muito possesso da vida, que eu acho que tinham aberto já 2 ou eram 3 quesitos, e a São Clemente liderava a apuração à frente da Mocidade, e aquilo ali inflamou o Castor, mas depois a Mocidade tomou as rédeas da dianteira e não largou mais. E devido a essa série de punições, a esses pesos que foram dados aos quesitos, né, a Mocidade não foi beneficiada por isso, não quero dizer isso, mas aí a Mocidade levou o título, e ali sim, talvez o vice-campeonato poderia ser da Imperatriz, e terminou em vice por conta dessas situações, a Beija-Flor, seguido do Salgueiro, e só aí aparece a Imperatriz. E curiosamente aparece o Estácio e a São Clemente em sexto, né? Que no frigir dos ovos foi um bom resultado, porque as escolas como Mangueira, Portela, Vila Isabel, tiveram muitos problemas graves de apresentação, e com isso foi revertido no momento das notas. Na hora da leitura das notas, isso apareceu, né? Então 1990 foi um ano assim de boas polêmicas, né? De bons carnavais e de certa forma uma justiça, uma coisa justa ali aconteceu na hora do resultado final, né? Então é isso aí, vamos para 1991.